capítulo da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre vença a pornografia. Fala assim comigo, vixe. Para não ser o idiota, vença a pornografia. Esse tema, ele tem sido um tabu entre as crianças, entre os adolescentes, entre os jovens, entre os adultos, entre as pessoas cristãs, entre as pessoas que não são cristãs. Esse tema tem sido um tabu para a humanidade. Para você ter uma ideia, 90% dos jovens que eu atendo em gabinete, ou já tiveram um problema com pornografia, ou estão lutando contra a pornografia. Isso é um estudo pessoal meu. Para você ter outra ideia, um estudo feito pela Netshope, empresa americana de software, diz que o aumento de acesso a conteúdo pornográfico cresceu 600% durante a pandemia. Fala comigo assim, 600%. Tem que falar igual o por cento. Durante a pandemia. Gente, é 600%. E nós não ficamos somente aí não, né? Você fala assim, tá bom, Jeff, beleza, mas e como está a pornografia entre os cristãos? Uma pesquisa feita no Brasil afirma que 68% dos cristãos brasileiros têm ou já tiveram algum envolvimento com pornografia. Isso mostra que esse assunto deve sim ser abordado por nós, cristãos. E isso não é somente entre os homens não, viu? Porque a gente acha que às vezes pornografia era um tabu do quê? Dos homens, né? Então a gente passava antigamente, bem quando eu era pequenininho, talvez você nem lembre disso, a gente passava, não tinha internet, esses trem que tinha computador em casa, era só o Bill Gates e mais algumas pessoas no mundo. Então o restante o quê? Era, né, aquele tijolão, o celular era deste tamanho aqui, e o pessoal usava na cintura, assim, o celular, eu achava que era chique. E nessa época, o que a gente passava? A gente passava e ia na revistinha, na banca de revista, a gente passava e dava aquela... Aí de vez em quando a gente ficava mirando de longe, assim, a gente que era mais pervertido, assim, ficava de longe, assim, aí disfarçava. Não tinha como a gente acessar em casa, o que tinha era revista. Revista de tudo quanto é jeito. E as revistas eram sempre o quê? Voltada ao público masculino. Mas deixa eu te falar uma coisa, a pornografia evoluiu. E ela tem alcançado o público feminino, não é somente sobre os homens. Olha só o que vai falar aqui, esse estudo sobre as mulheres. Uma pesquisa feita, isso não é somente entre os homens. Pesquisas afirmam que a mulher da geração Z, então as mulheres até 25 anos, têm 700% a mais de consumo pornográfico do que as mulheres da geração Y. O que isso significa? Que as mulheres, a nossa geração tem 700% a mais de consumo pornográfico do que a geração dos nossos pais. Então, para você ter uma ideia, isso entre as mulheres, ok? Sendo assim, as mulheres que hoje têm até 25 anos, né? 66% delas já consumiram ou consomem algum conteúdo erótico semanalmente. E eu quero mostrar um gráfico para ti, só para a gente ficar um pouco mais escandalizado. Olha só. Pesquisa Quantas revela. Dados apresentados, raio-x do perfil de 22 milhões de brasileiros que acessaram pornografia. As pessoas que acessam pornografia são casados. Isso aqui já quebra o seu mito, viu? Eu vou casar e vou conseguir vencer. Já quebra o seu mito já. Se você não vencer a pornografia antes de casar, a pornografia vai te vencer no casamento. Ok? Então resolva esse BO, viu, meu irmão? 58% tem menos de 35 anos e são de classe média alta. Então você fala assim, não, eu estou na pornografia aqui, é porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para ir para o Real Privé, eu não tenho dinheiro para ir para os lugares assim, então eu fico aqui no meu quarto. Gente, eu posso ser bem rasgado com vocês hoje aqui? Posso falar os trem mesmo aqui? Posso? Ok, você não vai ficar chateado comigo não, né? Então tá. 49% pertence à classe B, estão em um relacionamento sério. Então, a pessoa que está antes de casar aí, não aguenta esperar até casar, pornografia, 49%. 49% do público conclui o ensino médio e 40% tem curso
superior. Então, esse daí é um gráficozinho para a gente ter uma noção de como a pornografia tem entrado, não somente nas casas, não somente nas famílias, mas também dentro da igreja, ok? Em todas as classes, homem e mulher, em jovem, criança e adolescente, é um mal que tem estado no nosso meio hoje em dia. E a gente precisa conversar sobre isso, amém? Como igreja, amém? A gente precisa conversar sobre isso, gente. Hoje mesmo eu vou contar meu testemunho para você. E às vezes você fica assim, sério que você sofreu por tudo isso? E aí você, eu vou falar para ti. Mas por quê? Porque a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque o mesmo Deus que me curou da pornografia, Ele pode curar também. E Ele pode curar a nossa geração disso. Então eu quero usar um texto que é bem conhecido, que está em Mateus capítulo 6, versículo 22 ou 23, que diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de... Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de... Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações essa noite. Pedimos que o Senhor revela-se a nós, Pai. Nós queremos, ó Deus amado, não somente entender a sua palavra, Deus, mas queremos também que ela frutifique em nossos corações e faça sentido para as nossas vidas. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, gostaria que você falasse isso daqui comigo, olha só. Tudo que é vermelho vocês vão falar, beleza? O que eu determino o que eu, o que eu determino o que eu, o que eu determino o que eu, e o que eu determina a minha. Então, o que você vê determina o que você pensa, que determina o que você fala, que determina o que você faz, que determina a sua vida. Esse é um resumão daquilo que está sendo falado no versículo de Mateus capítulo 6. Então eu preciso entender que tudo começa naquilo que eu escolho me alimentar. No primeiro capítulo nós falamos sobre namoro e hoje nós vamos falar sobre sexo. Então, o interessante é que tudo aquilo que eu escolho me alimentar, ele vai determinar os meus pensamentos. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que vive o dia todo vendo Datena. Uma pessoa fica o dia todo vendo aquele jornal sangrento na televisão. Qual que é o de Goiás mesmo? O nome do cara lá é... Batista Pereira, nem existe mais, acho. Chumbo Grosso. O cara ressuscitou o Chumbo Grosso. Quem é da época do Chumbo Grosso aqui? Olha só, gente. O cara ressuscitou o Chumbo Grosso. Não é mais Chumbo Grosso agora, é o da Record lá, pô, do Balanço Geral. Cidade Alerta. A pessoa fica o dia todo só vendo má notícia, má notícia, má notícia, má notícia, má notícia. Ela vai ser uma pessoa grata ou ela vai ser aquela pessoa medrosa? Por quê? Porque ela tem escolhido alimentar de coisas que vai trazer medo ao coração dela. Sabe, eu tenho que entender que aquilo que eu escolho me alimentar é aquilo que vai determinar os meus pensamentos. Se os seus olhos se o que os seus olhos estão vendo são bons, são coisas boas, o seu corpo, as suas escolhas, a sua vida vai ser luz, vai ser bênção. Agora, se aquilo que você tem escolhido ver são trevas, se aquilo que você tem escolhido ver é só pornografia, se aquilo que você tem escolhido ver é só coisa ruim, deixa eu falar uma coisa para ti, meu irmão, você está lascado. Está lascado. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quais lentes você tem usado para enxergar a vida? Quais lentes você tem usado para enxergar a vida? Eu tinha trago aqui um óculos para me usar de exemplo, mas recolheram o óculos aqui do meu púlpito. Mas eu vou usar o PowerPoint. Então, quais lentes? Esse mesmo, qual que é o nome do cara da Praça é Nossa lá? O Zeca Bonitinho, Zé Bonitinho.
Então, quais são... Palmas para essa palhaça linda aqui, gente. Mulher maravilhosa. Muito obrigado, meu amor. Você é top das galáxias. Então, a pergunta que eu faço para você é: quais lentes você tem usado para enxergar a sua vida? Isso vai determinar se você terá sucesso ou será um fracassado. Vou te dar um exemplo. Eu estou usando óculos laranja. Amém? Eu estou vendo tudo laranja embaçado. Verde. Vou voltar aqui. Então, exemplo, gente. Eu estou usando óculos verde. Amém? Eu estou enxergando tudo verde e embaçado. Mas quer dizer que está tudo verde e embaçado? Por que eu estou vendo? Porque eu estou com a lente verde. E essa é a pergunta que eu faço para você. Com quais lentes você tem enxergado a igreja? Com quais lentes você tem enxergado sua família? Com quais lentes você tem enxergado Jesus, seus relacionamentos? E a pergunta de hoje é: com quais lentes você tem enxergado o sexo? Por isso que Jesus diz que os olhos são a candeia do corpo, pois se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Agora, se os seus olhos forem pervertidos, você será um taradão do parque. Então você tem que entender o que você tem escolhido ver. E a forma que você enxerga as coisas determina o que elas serão para você. E eu te pergunto mais uma vez: como você enxerga o sexo? Isso determina como será a sua vida sexual. Deixa eu falar uma coisa para ti. O diabo, ele consegue colocar a lente dele nas pessoas quando falamos de sexo. Quer ver? Eu vou te provar. Quando você passa na porta de um motel, ou quando você passa na porta de alguma loja que vende lingerie, o que é a figura os designers vão entender agora o que eu vou falar aqui, os designers, Lucão, Gabriel. O que geralmente se usa como logo desses locais? O diabinho, o negócio lá, o tridente, é ou não é? A maçãzinha mordida, é ou não é? Uma cobrinha com a linguinha, é ou não é? Tudo que lembra associação ao diabo. Por quê? Porque as pessoas estão convencidas de que o diabo é que tem o real prazer para elas na vida sexual. Então, se eu quero ter prazer na vida sexual, então tem que ser o diabetes. Tem que ser o diabinho. Só que eu vou falar uma coisa para ti, meu irmão. Quem criou o sexo foi Deus. E não é o diabo que tem autonomia de falar como que é um sexo prazeroso ou não, mas é sim Deus, porque Ele que criou. Foi Ele que criou o seu pênis. Foi Ele que criou a sua vagina. E tem muita gente que acha que Deus criou o corpo todo e na hora de criar o pênis e a vagina Ele chamou Satanás. Falou: Satanás, vem cá, você vai criar agora algo aqui que vai fazer o povo passar perrengue. Não! Deus te criou por completo. Por completo. Diga amém. Amém. Deixa eu falar uma coisa para ti. Então nós temos que desvirtuar da nossa mente que eu preciso ter alguma associação com Satanás para ter uma vida sexual prazerosa. Sabe, eu preciso fazer algo que seja secreto. Não, Deus ele criou o sexo, sim, para ser prazeroso e para a gente fazer da forma correta, segundo os princípios dele. Por quê? Porque nos princípios dele não há culpa, nos princípios dele não há ferida, nos princípios dele não há nenhum tipo de dor, nenhum tipo de trauma. Jesus criou o sexo, sim, foi Ele que criou. E como Criador, é Ele que sabe como podemos viver uma vida sexual prazerosa, sem culpa, remorso e feridas na alma. Mas tudo que Deus faz, o diabo gosta de perverter.
E a principal arma do diabo para a perversão sexual nos dias atuais chama-se pornografia. A pornografia é a lente demoníaca em relação ao sexo. Deus criou o sexo e o diabo criou a pornografia. E a pornografia é exatamente a lente satânica em relação ao sexo. Sabe, é por isso que devemos vencer a pornografia, porque ela distorce o real sentido do sexo. E pior do que você não saber nada sobre algo, é você saber de forma errada. O diabo, ele não quer que você não saiba nada a respeito das coisas. O diabo quer que você tenha um saber errado a respeito das coisas. Sabe por quê? Eu quero te dar um exemplo. Se eu não sei pular de paraquedas, eu não vou me arriscar a pular de paraquedas. Agora, se eu acho que sei, você consegue compreender que é muito pior eu achar que eu sei algo do que eu não saber? Tem muita gente que ela acha que sabe sobre sexo, mas na verdade a experiência que ela tem é de vídeos pornográficos. Ela vê a atriz lá, gritando, subindo nas paredes, fazendo as posições. E ela acha que vai casar, e vai ser assim. Não, eu vou casar e vou colocar um acústico no meu quarto, porque se for igual aquelas atrizes, meu irmão, os vizinhos da vizinhança tudo vão ouvir. Mas não é assim, meu irmão. Isso é perversão do sexo. Tem gente que começa a levar pornografia para dentro do seu casamento e aí é ruína. É ruína. Quantos casais eu já não ouvi falar, e alguns eu até conheço, que levaram tanta pornografia para dentro do casamento que agora eles estão até fazendo swing. Aí, se vocês falaram vixe, é porque você sabe o que é. Viu? Teve uns olhando com cara de inocente, eu te perdoo. Mas o que é? É o cara ver a pornografia tanto, que ele começa a levar a pornografia para dentro do seu casamento. Então, e agora o prazer dele não é mais estar com sua esposa, é ver outra pessoa pegando a sua esposa. E assim vice-versa. Gente, eu não estou falando coisa de outro mundo não, deixa eu olhar aqui para vocês, porque não dá para ver que esse trem direito. É coisa que está acontecendo na nossa geração, com pessoas que estão no nosso lado aqui, ó, que a gente convive. Por isso que eu estou falando para ti que nós precisamos vencer a pornografia. E eu quero contar um testemunho meu para ti. Por muitos anos, eu usei esse óculos aqui, ó. E realmente, você não enxerga direito com ele. E eu lembro que ainda criança, muito novo, 5 a 6 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com os óculos de Satanás. Eu lembro que lá na minha casa a família era muito grande. E tinha muitas pessoas, era uma casa com muita gente. E eu lembro que com 5, 6 anos de idade, algumas das mulheres que ali conviviam na nossa casa, elas começaram a me despertar para algo antes da hora. Então eu fui tocado indevidamente quando eu tinha 5 a 6 anos. E aquilo mudou um olhar de criança totalmente virado a respeito do mundo e a respeito da sexualidade. Só que o que eu lembro que, logo quando isso aconteceu comigo, o que eu lembro depois, assim, na minha memória, puxando as minhas lembranças, é que a pessoa virava para mim e falava assim, ei, silêncio, você não pode contar isso para ninguém, viu? É segredo nosso. E eu cresci com isso. Na minha mente, o sexo, a sexualidade era algo que era segredo, viu? E quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato, cerca de 10 anos, com a pornografia em si. E aí já com a mentalidade distorcida. Um amigo meu de colégio me apresentou algumas revistas, como eu falei para vocês, na época eram revistas, não tinha, essas coisas de internet, celular.
E eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi também desse colega meu foi o quê? Psiu. Conta dessas revistas minhas aqui debaixo da minha cama aqui não, porque se meus pais ficarem sabendo, eu estou lascado. E assim começou eu viver uma vida sexual totalmente mergulhada no vício da pornografia. Então eu vivi toda a minha adolescência, a partir dos meus 10 anos, realmente viciado, realmente ali mergulhado nisso. Deixa eu falar uma coisa para ti, eu não me converti depois, não, eu já era convertido. E eu quero falar para vocês, e eu quero abrir um aspas nas minhas palavras hoje aqui, para você jovem que está aqui, às vezes você tem até menos idade, tenha 10 anos, 8 anos. O diabo, ele investe nas vidas nossas desde criança. Muitas vezes nós falamos assim, não, esse menino aqui 12 anos, 11 anos, é novinho demais, para o diabo já é velho. Já é velho. Porque o diabo sabe que se ele conseguir tocar numa criança, ele pode manchar a vida dela para sempre. Por isso que eu quero falar para ti, jovem, hoje. Atente-se para ministrar na vida das crianças que estão ao seu redor, para ser cura na vida das crianças que estão ao seu redor. Sabe, eu vivi essa experiência durante a minha adolescência, durante a minha infância, por muito tempo. E eu lembro que o diabo colocou essa lente e eu enxergava o sexo, enxergava Deus, enxergava paternidade, enxergava identidade, tudo pelos óculos da pornografia. E assim foi toda a minha adolescência, um adolescente totalmente preso, um vício de pornografia, com baixa estima, na igreja, mas sem forças para tirar esse óculos pornográfico de mim. Gente, eu vou falar uma coisa para você, eu tentava. Eu fazia jejum, gente. Eu era um adolescente que jejuava, era 30 dias. 30 dias de jejum. E às vezes era jejum só com almoço. E eu orava. Eu já passei 8 horas orando, falando, Deus, tira esse karma de minha vida, Senhor. Tira isso de mim. E eu recaía. Eu lembro que às vezes o ministro, como Israel Gabriel estava aqui, falava assim no culto. Agora levante as mãos. E eu ia levantar a mão, na hora que eu estava aqui levantando, o diabo falava assim, peraí, Jeff, essa mão mesmo que você está levantando? Você tem certeza disso? Você vai levantar essa mão? E sabe quando você levanta a mão oprimida assim? Eu não conseguiria adorar a Deus, porque estava debaixo de culpa, estava debaixo de acusação. Mas eu quero falar uma coisa para ti hoje, sabe? Todo esse meu envolvimento que houve na minha infância, na minha adolescência, eu pensei que um dia eu nunca seria liberto. Sério, por várias vezes eu fazia promessa para Deus, Deus, nunca mais eu vou pecar em pornografia. Eu fazia promessa assim, Deus de joelho orando, e eu não conseguia cumprir a promessa. Mas eu quero falar algo para ti, que hoje eu não enxergo mais com as lentes da pornografia. Eu enxergo pelas lentes de Deus. Sabe, hoje eu consigo levantar a minha mão no louvor. As duas ainda. Sem nenhum peso, sem nenhuma acusação. E eu quero falar para você hoje essa palavra não sobre o que eu vi alguém falar, não sobre um livro que eu li. Eu quero falar sobre a minha história de vida para você. Como eu venci a pornografia. Como eu consegui tirar os óculos da pornografia, da imoralidade. E eu quero dar algumas dicas para você hoje. Sabe, por mais envolvido que você esteja, ou por mais viciado que você esteja, por mais tentado que você seja, tem cura para a pornografia. Eu quero compartilhar aqui com você 4 passos para que você vença a pornografia. E o primeiro passo é esse daqui, ó. Quebre o silêncio. Eu orava, eu jejuava, eu fazia propósito, eu fazia os quifel com Deus, jurava para Deus, mas sempre uma hora ou outra eu recaía.
E o meu início de cura só começou quando eu decidi romper com aquela voz da minha mente desde a infância que falava assim, ó, psiu, ei, esse segredo aqui é nosso. Conta isso aqui para ninguém não, viu? Quando eu rompi com esse psiu, e eu confessei, e eu quebrei o silêncio, e eu cheguei a alguém que era de confiança, em meu líder, em meu pastor, e falei assim, olha, está acontecendo isso, isso e isso comigo, na minha infância aconteceu isso, aquilo e aquilo outro, na minha adolescência isso, isso e aquilo outro, eu não aguento mais, eu estou precisando de ajuda. Aí foi o início da minha cura da pornografia. Por isso eu quero falar para ti hoje, quebre o silêncio. Tudo que você guarda no seu coração tem poder sobre a sua vida. Olha o que está escrito agora em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha o que diz também nesse outro versículo, Provérbios 28,13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sabe, querido, só existe um pecado que Deus não pode tirar de você, que Deus não pode arrancar do seu coração e te perdoar. É aquele pecado que não foi confessado. Por isso que você tem que entender hoje que você precisa sim buscar ajuda. Sabe, nós precisamos entender que a nossa vida sexual, ela é importante sim, e nós precisamos de ajuda. Você precisa confessar para duas pessoas, para Deus, mas também para o próximo. Você precisa de alguém para prestar conta na sua vida. Eu fui assim, eu ligava, de noite, pastorzão, ora por mim aí, pastorzão, o trem está pegando aqui, pastorzão. Já tomei banho de água gelada, mas não está adiantando. E ele orava por mim. Sabe, é eu chegar assim, e aí filhão, como foi essa semana? Pastor de Deus, andar na rua hoje em Goiânia tá difícil, viu? As pombas andam girando assim, ó. Teve um dia que eu peguei meu celular e joguei na mesa, assim, falei assim, toma, pode ficar pro senhor aí. Não quero meu celular mais não. Como assim? Pode excluir minhas redes sociais aí, porque tá difícil. O que é isso? É ser transparente. É você confessar a tentação para não ter que confessar pecado lá na frente. Quem estava aqui na Criptonita? Foi o que eu falei na Criptonita. Você não quer confessar pecado? Então confesse a tentação. Olha, que a mulher ali está me tentando. Se está te tentando, aqui ó, vou falar uma coisa para ti aqui ó. Fulano ali está difícil, está tentando eu. Você blinda a sua vida. Por isso que eu falo para você, quebre o silêncio. Olha o que diz Eclesiastes 4, versículo 9 e 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Jeff, aí você fala para mim, Jeff, mas eu não consigo confessar. É uma vergonha para mim, eu tenho uma reputação, eu tenho medo. Eu quero falar para ti hoje, jogue a sua reputação para o inferno, porque senão você vai para o inferno com a sua reputação. Vou falar de novo, porque quando a gente está em multidão, a gente fica meio sonso. Jogue a sua reputação para o inferno, porque senão você vai para o inferno com a sua reputação. E aí nós temos que tratar não somente o pecado da pornografia, da imoralidade, mas também o pecado do orgulho. O pecado do orgulho. E sabe o que a Bíblia fala sobre orgulho? Provérbios 16, 18 fala o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo ou o espírito orgulhoso antes da queda. Toda queda, antes dela vem o orgulho. Por isso eu falo para ti, eu já tentei sozinho, mana, eu já tentei sozinho, por muitas vezes, e eu não consegui.
E os relatos que eu tenho de pessoas também que venceram a pornografia, foram pessoas também que buscaram ajuda, e que tiveram alguém para prestar conta, para conversar, para confessar a tentação. Deixa eu falar uma coisa para ti. O evangelho é sobre isso. É sobre um ajudando o outro. Sabe, eu estou falando tudo isso aqui para você entender que aqui nós somos livres de julgamento. Às vezes você acha que é só você que está passando por isso, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para ti. É geral. Geral. Então por que você guarda no seu coração? Vamos pedir ajuda? Vamos vencer? Vamos tirar os óculos da imoralidade? Vamos romper? Vamos avançar? Vamos servir sem acusação? Vamos servir sem medo? Sabe, como o jovem acha que não. Mas o líder de jovem vê o pecado na cara do jovem de longe. Ele entrando pela porta ali, você já vê o pecado. Antes dele chegar com o discurso de você, Jeff, infelizmente, eu sumi porque, você sabe a faculdade, né? Aí você está assim na sua mente, assim, Deus, perdoa esse pecador miserável. Sabe nem mentir. Por isso que eu estou falando para ti hoje. Primeiro passo para você vencer a pornografia é quebre o silêncio. Existem pessoas aqui que você pode confiar. Seus pastores são homens de confiança. Sua liderança são pessoas de confiança que você pode pedir ajuda. Eu tenho certeza que eles irão te ajudar. Segunda coisa que você precisa para vencer a pornografia é conheça a raiz do problema. Existe algo mais profundo do que simplesmente um orgasmo na frente de um celular ou de um computador. Jefferson, o que é isso mais profundo? Todo pecado é uma forma de tentar preencher o buraco de Deus em nossos corações. Então, todo pecado é a tentativa de substituir Deus por algo. Ok? Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, todo pecado é uma idolatria. Por quê? Porque todo pecado tende a tirar Deus do centro das nossas vidas. O que é pecado? É quando nós tiramos Deus do centro e colocamos outra coisa. Ponto. Então, todo pecado ele é uma idolatria. Então, a raiz do problema é sempre a idolatria. É tentar substituir Deus por outra coisa. Toda pessoa viciada em pornografia é uma pessoa que precisa mais de Deus. Que precisa investir mais em conhecer a Deus. Que precisa mais ler a sua Bíblia sim, orar sim. E tirar o sexo do centro de suas vidas e colocar Deus. Quando alguém assiste pornografia e se masturba, essa pessoa está dizendo entre linhas que Deus não é suficiente para me alegrar, para me dar prazer e para me satisfazer. Todo mundo que é envolvido em moralidade sexual, o que ele está dizendo em entre linhas? Que Deus não é suficientemente para você. Que você tem que dar um jeitinho com suas mãos. Que Deus ele não consegue te alegrar e te satisfazer plenamente. Então essa é a mensagem entre linhas que existe no pecado. Sabe, eu quero que você entenda algo hoje. Preste atenção. Homem, seu pênis não é seu líder. É rasgado mesmo, irmão. Não dia fez essa cara para mim de assustado, não. Seu pênis não é seu líder. Você não tem que fazer aquilo que seu pênis manda. Mulheres, sua vagina não é seu Deus. Você não tem que fazer aquilo que seus hormônios estão mandando você fazer. Porque isso é idolatria. Se você faz tudo aquilo que o seu órgão sexual pede, no tempo que ele pede, do jeito que ele pede, isso mostra que você é um idólatra. Porque quem deve mandar nas nossas vidas é Deus. Então a raiz do problema é a idolatria. Por isso que eu quero falar para ti, tira o sexo do centro da sua vida. Coloque Deus no centro da sua vida. Porque é Ele que vai te satisfazer por inteiro.
Sabe por que o sexo ele não pode ser o centro da nossa vida? Porque sexo algum vai resolver a raiz do problema, que é a falta de Deus em nossos corações. Por isso que quando você peca na área sexual, você se sente sujo. Por isso que quando você peca, você chora. Você pensa às vezes em tirar até a sua própria vida. Muitos se sentem incapazes. Por isso muitos ficam tristes e deprimidos e angustiados. Por quê? Porque o sexo não consegue suprir o buraco de Deus no seu coração, jovem. Tem jovem que vira para mim assim, mas quando eu casar, fazer sexo todo dia, primeiro, você já errou, não faz sexo todo dia. Ponto, esse mito, ok? Não faz. Segundo, se você não for satisfeito e plenamente realizado em Deus, você não vai conseguir satisfazer e realizar o seu cônjuge. Você sabia disso? Se você não for realizado em Deus, você vai só sugar. E essa pessoa não é Deus para tampar um buraco no seu coração. Então essa pessoa vai se sentir o quê? Oprimida. É aquela pessoa que se sente ali num jugo de opressão. E o seu casamento vai à falência. Casamento não é sobre duas pessoas que buscam a felicidade. Mas casamento é sobre duas pessoas que querem fazer o outro feliz, porque já são felizes em Jesus. É sobre isso, cara. Sabe, só Jesus pode satisfazer por completo. Vá à raiz do problema e tire o sexo do centro da sua vida e devolva Deus para lá. Primeira coisa para a gente vencer a pornografia é: quebra o silêncio. Segunda coisa, conheça a raiz do problema. E terceira coisa, entenda o ciclo da tentação. Entenda o ciclo da tentação. Quais são as situações que deixam você mais vulnerável a consumir pornografia? Vamos fazer aqui um cenário, ok? Porque a pornografia, antes de ser acessada pelas nossas mãos, ela é acessada pela nossa mente. A imoralidade é assim. Então vamos fazer um cenário. Você tem que se perguntar o quê? Quando eu sou tentado a acessar pornografia? Quando? Quando eu estou cansado? Quando eu estou triste? Quando eu estou estressado? Ansioso? Alegre? Ou triste? Ou nervoso? Quando que eu sou tentado? Segunda coisa que eu tenho que saber é onde. Onde que é o lugar que Deus não está? Fala assim, Deus, até aqui na porta do meu banheiro o Senhor está. Daqui para dentro, Senhor, são outros tipos de espíritos. Então, qual que é o lugar? Onde? No quarto sozinho, no banheiro, na madrugada, na sala, na cozinha, na área, no teto, subterrâneo, estacionamento. Onde que você está sendo mais tentado? E terceiro, como? Geralmente acontecem as recaídas. Então, através de celular, de revistas, TVs, através do computador, através de contos eróticos, sei lá, de áudios. Então, para me vencer, eu tenho que saber lidar com o meu inimigo. Porque o meu cérebro, ele já sabe, ok? O sexo, muitas vezes, é um gatilho do estresse. Muitas vezes a pessoa está estressada, um dia nervoso, você está lá no trabalho, foi uma correria, algo nervoso e tal, ou você teve algum estresse assim, e aí você quer descarregar aquilo. E como você usa para descarregar aquilo? Ao invés de colocar Deus no centro, você coloca o sexo no centro e você acessa a pornografia. Ao invés de você acessar Deus, falar, Deus, eu estou estressado, Pai, e eu sei que na sua presença é onde eu encontro descanso, você acessa um site pornográfico. Viu o que é idolatria? Então, preciso ter esse quadro. Então, quais são os estágios para a recaída em pornografia? E agora eu quero contar um pouco do que eu vivi, um pouco daquilo também que eu estudei sobre. Ok? Existe um processo de tentação até que você caia. E qual que é esse processo? E você vai saber muito bem que é desse jeito também que funciona. Olha só, primeiro, atração e desejo. O que é
atração e desejo. É quando você vê alguém ou algo que não é pornografia, mas despertou em você uma atração e desejo. Como assim, Jefferson? Você está de boa no seu motinho, no seu carrinho indo para o trabalho, e de repente você, avistou um banner novo que colocaram lá no caminho do seu serviço. E esse banner é a propaganda de uma loja de lingerie, que tem lá uma mulher seminua. Você olha, beleza, passou, só que isso não sai da sua cabeça. Ou então você está andando na rua e de repente passa voando do seu lado uma pomba. E você bate o olho. Se você for crente, você não olha de novo não, mas se você for um pouco desviado, você faz assim, ó, para conferir. Não adianta ficar segurando o riso, não, você que é homem, não. E aquela imagem fica na sua cabeça, você já começa a imaginar o quê? Aquela mulher pelada. Mas você acha que é só com homem que acontece isso? Você também mulher, às vezes você está lá na academia, no Leg Express, pegando 120, tudo. E aí chega aquele cara suado, musculoso e fala assim, falta quantas para você? Você já acabou? Você fala assim, aí você pensa, você não fala, você pensa assim, mas a gente nem começou, já quer acabar? Ou então o boy manda o áudio para você te elogiando. Nossa, mas você estava tão bonita hoje no culto, amei te ver no culto hoje. Então, atração e desejo é quando os nossos gatilhos na nossa mente são disparados. E eu quero falar para você, você não tem controle sobre isso. Tirei o peso das suas costas, hein? Você não tem controle. Quando você vê, você já viu. Quem aqui às vezes está no Instagram assim, de repente, quando você vê, você já viu. Aí você tem que falar assim, ô minha irmã, vou ter que te parar de seguir você. Ô meu irmão, vou ter que parar de seguir você. Por quê? Desperta o que? Atração e desejo, mas isso é involuntário. Ok? Então o que eu posso fazer? O que você pode fazer é a partir daí. Você escolhe alimentar a sua mente e pensar em outras coisas, ou você vai escolher dar a segunda olhada? Ou você vai escolher a foto passou, você voltar ela com, peraí, deixa eu conferir melhor aqui, peraí, ó, não é Photoshop não, ó. É a partir daí que entra a sua escolha. A partir do gatilho mental na sua mente. Sabe? Nós não podemos controlar nossos gatilhos mentais, porém podemos evitar situações que possam dispará-los. Por exemplo, vamos parar de assistir série, gente, com cenas quentes e personagens sedutores. Cara, vamos parar, velho. Você tem dificuldade com isso? Não dá para assistir o cara lá, né? Da série. Não dá para você assistir 50 tons de cinzas, irmã. Pelo amor de Deus. Nem 50 tons mais 15. Como que é? 50 tons mais quentes? Como? Sim. 50 tons mais quentes. Qual que é o nome daquela série pornográfica da mulher? Qual? Falaram aqui. Não vem calar agora não. Qual que é a série? Sabe falar inglês não, mas você sabe qual que é. Eu não estou ouvindo não, falei amor. Brimstone. Minha irmã, não dá para você ficar assistindo. Não dá, minha irmã. Não dá. Nós podemos evitar, paramos de seguir Pomba Gira no Instagram. Para de seguir a sua prima. Para, velho. Ah, mas é minha prima, silencia. Para de seguir o irmão seu lá, da academia lá. Você sabe o que eu estou falando, você não é bobo.
Pare de ficar com conversinha com quem você sabe que dispara o gatilho sexual na sua mente. Ok? Pare de conversinha, ó, cortar pela raiz, ó. Tramontina. Como que é mesmo o Reels lá? Corte fácil, né? Corte rápido, Tramontina. É isso. É assim que você lidar com os gatilhos. E depois da atração e desejo, vem a excitação. Se você der moral para esse gatilho, automaticamente o seu corpo, ele vai responder a isso. E é aí que algumas coisas ficam duras e outras molhadas. E é aí que o seu corpo começa a responder aquilo que você tem trabalhado na sua mente. Por quê? Porque aquilo que você vê gera os seus pensamentos geram as suas palavras geram as suas atitudes. Por isso que eu não devo deixar descer para o coração. Sabe? Eu preciso barrar aí, por quê? Porque o cérebro nosso, ele não fantaseia o sexo. Deixa eu te explicar algo aqui científico. A neurociência já comprovou e recomprovou e comprovou de novo que os gatilhos mentais de sexo em nosso organismo, ele não é dado fantasiosamente. Para o seu corpo, se você está na frente de uma mulher nua, ou de um homem nu, pronto para o sexo, é da mesma forma que se você estiver na frente de uma televisão. A informação é a mesma. Vamos preparar para o sexo. Então, por isso que você não deve deixar isso descer para o seu coração. E o terceiro passo da tentação, é depois que houve esse momento de excitação, como posso chegar ao clímax? Que é aí que as pessoas que são viciadas em pornografia, 98% delas vão à pornografia. E como que isso funciona, Jefferson? Eu vi lá a mulher passando, a pomba, olhei, não sou convertido, olhei de novo. E aí, eu fico alimentando aquilo na minha mente. E aí aquilo vai para o meu coração, gera uma excitação. E aí o que eu vou? Eu vou para o momento que, como que eu posso chegar ao clímax? E aí o que eu vou fazer? Eu vou para a internet pesquisar alguma pornografia que tem características semelhantes com aquilo que me deu tentação. Então, se foi, por exemplo, uma mulher alta, assim, assado, loira, morena, ruiva, sei lá, você vai lá e pesquisa, ou um homem também, assim, moreno, sei lá, careca, ruivo, moicano, ou de cabelo vermelho, você vai lá e pesquisa, e aí que você se alimenta daquilo e você cai naquilo a qual que você deixou lá no início descer para o seu coração. Você consegue entender isso? E aí chega nesse momento de como é que eu posso chegar no clímax. E o final é o quê? Trágico, que é a resolução. É o balanço ou resposta que você vai ter para aquilo que você acabou de fazer. Sua reação após o orgasmo. Então, qual que é geralmente a reação? Pequei de novo. Masturbei de novo. Falei para Deus que nunca ia cair, caí de novo. Olha tanto que eu sou nojento. Deus não me ama. Eu prometi, nunca cumpro o que eu falo. Eu sou um pervertido mesmo. Traí de novo. Tristeza, decepção, angústia, depressão. E o que vem com isso? Dor. E para sarar a dor, eu repito e repito, até tornar um dependente viciado. Você identificou que a mesma característica de uma pessoa viciada em pornografia é a mesma característica de uma pessoa viciada em heroína, em cocaína, em crack? A pessoa, ela vai, ela fuma ali, ela cheira a carreira branca e ela fica louca. E ela fica no pico do trem. Acabou. O que acontece quando acaba ali o negócio? A pessoa fica... Quem já viu o negócio, o videozinho do bichinho assim? Aí ela vai, não, mas eu não posso ser assim, eu tenho que ir lá em outra carreira, vá, aí depois, aí vai em outra, e a pessoa fica só se destruindo. A mesma coisa a pornografia. É o mesmo ciclo. É o mesmo ciclo. E eu quero falar para ti hoje, quanto mais você repete, mais aprofundo você vai na imoralidade. Se antes um vídeo de uma mulher pelada satisfazia alguém, agora não vai satisfazer mais quem é viciado em pornografia. Agora tem que ser um vídeo de uma mulher e um homem fazendo sexo. Mas se esse vídeo de uma mulher e um homem fazendo sexo, com o tempo ele vai perder. E agora já é
uma mulher, um homem, outra mulher e outro homem. E aí já vai entrando animal, aí já vai entrando as bestialidades que a gente já conhece, é na varanda, no carro, é na rua. Por quê? Porque a sua mente viciada sempre procura mais. Sempre procura mais. O viciado nunca para na dose ali final. Ele sempre quer uma dosinha a mais. E eu quero falar para ti, muitas vezes tem pessoas que estão lá, animal, idoso, criança. E quando muitos verem, não é somente a pornografia, mas também já a pedofilia que entrou na sua vida. Jeff, como assim? Observe essa pesquisa feita nos Estados Unidos. Olha só. 70% dos criminosos que cometem estupro ou abuso sexual eram viciados em pornografia e seus crimes espelhavam a prática. Ninguém aqui nasce abusador, amém? Ninguém nasce um pedófilo. Tudo tem um início. Começa com uma foto. Termina vendo crianças. E tudo aquilo que a gente vê, a gente quer fazer o quê? Praticar também. E aí que está um problema. Isso é tão real que no Brasil a palavra mais pesquisada em sites pornográficos é a palavra mais pesquisada em sites pornográficos. E você fala, Jeff, mas não tem nada a ver. Tem não, porque já foi para as músicas já. É uma geração pedófila. Não basta mais uma mulher, tem que ser o quê? Novinha. Isso não interessa se é de 12, 13, 14, 15 anos. Tudo começou o quê? Com simples mulher pelada. Mas que está descabando em quê? Em imoralidade sexual. Em pedofilia. Olha o que o professor e escritor Cláudio Rufino falou. Acrescentou que essas pesquisas mostram ainda que 86% dos criminosos sexuais utilizaram pornografia antes de seus atos delituosos ou durante os crimes. Quem lembra do serial killer de Goiânia que matou 30 e poucas mulheres? Quem lembra? Um estudo que fizeram com ele, o principal caso que eles conseguiram descobrir é que ele era uma pessoa viciada em pornografia e ele tinha até boneca inflável no quarto e os cambal. Então isso gerou um ódio tão grande nele para com a mulher que ele começou a assassinar as mulheres. Eu quero que você entenda isso. As músicas atuais, tudo é novinha, novinha saliente, novinha deliciosa, novinha que desce ao chão, novinha que faz gostoso, etc. Apologia à pornografia. O alvo sempre, gente, será as crianças, como foi comigo, cara. Pornografia pode pegar na adolescência, pode pegar na juventude, mas o diabo, na verdade, quer derrubar já desde a infância, assim, ó. Jeff, mas eu não sou abusador, cara, nem pedófilo, só vejo minha pornografia em paz ali, não faço mal a ninguém. Você já parou para pensar que você patrocina pedófilos? A indústria pornográfica é a maior patrocinadora de tráfego sexual do mundo. A indústria pornográfica é marcada por milhares de atores e atrizes que já se suicidaram. Inclusive, você pode estar vendo um vídeo de alguma mulher que já suicidou, ou de um homem que já suicidou. Você já parou para pensar que aquela mulher ou aquele homem que está do outro lado da tela é filho ou filha de alguém também e é alvo do amor e da graça de Deus? E ao invés de você estar intercedendo e orando por ele, você está patrocinando o pecado dele? Eu quero ler um artigo com vocês que eu li esses dias. Olha o que fala. As atrizes pornô estão se matando e isso não dá tesão algum. É o tema do artigo. É broxante pensar que as atrizes dos filmes pornôs que você vê não só não sentem prazer nenhum durante as filmagens, como também são submetidas a rotinas desumanas, fora das telas também. E não raro chegarem a cometer suicídio para escapar das mãos dos produtores e da indústria como um todo.
A indústria que você sustenta, no caso, nos últimos 2 meses foram encontrados os corpos de 4 atrizes que supostamente teriam cometido suicídio, voluntário ou não. As causas vão desde overdose até enforcamento. Faz todo sentido que haja depressão em um ambiente como este, em que vivem, preconceito e discriminação que sofrem, dificuldade para manter relacionamentos amorosos saudáveis, rejeição por parte da família, carreira curta, em que se faz uma cena de filme por mês e no meio do ano elas são dispensadas. Sintomáticas foram as postagens da atriz Yurzan Beltran, de 31 anos, antes de cometer suicídio. Nelas, Yurzan sugeria estar precisando de abraços. Sim, abraços. Aparentemente, ninguém abraçava ela. Uma atriz pornô. Há um grupo dos que querem fazer barbaridades, acrobacias com elas, e há quem as considera um mal sobre a terra. E quando você não tem um companheiro ou companheira, está rejeitado pela família, e todo mundo na rua te olha torto ou com cara de pervertido, você realmente precisa ser simplesmente abraçado por alguém. E ele termina assim: atriz pornô também é gente. Gente de quem a gente financia a permanência nesse imenso açougue de carne humana, que são os RedTubes e os Pornhubs da vida. Cada vez mais vão chegando até nós as peças de um quebra-cabeça que nos permite entender a extensão dos danos físicos, mentais e espirituais que o universo pornô traz a quem trabalha nele. E para quem o financia também. Os moleques e molecas tocam enquanto tem um universo de gente sofrendo abuso e cortejando a morte enquanto geme para a câmera. Ponto no artigo. Não seja um patrocinador de abusadores, pedófilos e indústrias imorais. Jeff, mas eu não pago um site. Mas os sites ganham por cliques. Você não precisa pagar. Se você acessa, você está dando views. Você está dando dinheiro para essas pessoas. Você sabia que tem histórias de mulheres na Europa, de países europeus um pouco mais pobres, que elas têm oportunidade de fazerem, serem atrizes em outros lugares nos Estados Unidos, e esses caras de agências de filme pornô fazem contratos com elas, mandam elas para os Estados Unidos, falando para elas que elas serão lá Miss, né, irão fazer desfile. Chega lá, eles pagam a passagem, pagam o hotel, só que na verdade não é nada disso. E eles chegam nelas e falam assim: olha, o negócio é o seguinte, aqui não tem desfile nenhum, não tem moda nenhuma, e tudo isso aqui custa algo, e você tem que fazer aqui um filme para você pagar a sua passagem, para você pagar a sua hospedagem. E é isso nesse momento que acontece muitas vezes o tráfico humano. E aqui do Brasil para fora também, e da África para fora, e da China para fora. A indústria pornográfica, ela é que sustenta a imoralidade e a pedofilia. E nós não podemos ser patrocinadores disso. Sabe, para você vencer a pornografia, você tem que ter consciência disso. É chocante, mas tem que ter consciência, cara. Sabe quando a chave virou na minha adolescência? Quando eu falei assim, cara, essa menina, ela é filha de alguém, mano. Essa mulher é filha de alguém, cara. E se ela fosse a minha filha, cara? E se ela fosse a minha irmã? Mas eu entendi, ela é a minha irmã. Ela é o alvo do amor de Deus também, assim como eu sou. Às vezes eu peço perdão, porque eu estou com a mão cheia de... E esqueço de pedir perdão, que minha mão também está cheia de sangue, de pedir perdão também pelaquela pessoa que está de trás da tela. E eu quero falar para ti uma última coisa, para a gente vencer a pornografia. Arrependa-se, mano. Arrependimento. E eu não estou aqui falando de remorso. Olha o que diz Apocalipse 3,19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Deus está trazendo essa palavra para mim e para você, para a gente se arrepender de quantas vezes a gente patrocinou a imoralidade. Jeff, mas eu não sou viciado em pornografia, eu não vi nada, mas vê se eu ouvi uma música imoral, cara. Você está patrocinando a imoralidade.
Às vezes você está batendo palma para MC, mano. MC, velho, o cara nem sabe fazer música. Se eu for aplaudir, aplaude pelo menos Charlie Brown Jr., aplaude pelo menos alguém que sabe fazer música, mas não aplaude MC não, mano. É feio, velho. Você consegue ouvir um funk todo sem chorar? Você consegue? Você sabia que tem crianças de 15, 13, 14 anos se prostituindo nos bailes de favela no Rio de Janeiro e nos carai de asa que tem do Brasil? E com essas músicas que você acha que é legal, vamos fazer uma dancinha aqui. Você está patrocinando a imoralidade. Por isso que eu falo para ti, nós precisamos se arrepender como igreja. A gente precisa se posicionar como igreja. Talvez Deus permitiu que eu passasse por tudo que eu passei na minha infância e na adolescência, só para me falar para você hoje aqui, é possível vencer, mas só venceremos se houver arrependimento. Só venceremos se houver arrependimento e posicionamento. Quero concluir com vocês e falar para você que arrependimento no original significa metanoia. E metanoia quer dizer mudança de rota ou mudança de pensamento. O que significa metanoia? Metanoia era um termo usado no exército. Então os soldados estavam marchando ali. E aí, o capitão, sei lá, o sargento falava assim, metanoia! E eles, 180, mudava a direção. Então metanoia não é parar. Arrependimento não é somente você parar de pecar, mas é você fazer o caminho inverso. Como assim, Jefferson? Eu quero te dar um exemplo aqui bíblico. A Bíblia fala, aquele que não roube mais. Mas fala o que no restante do versículo? Mas trabalhe para ajudar outras pessoas. Por que Zaqueu teve um arrependimento verdadeiro? Porque Zaqueu, ele não somente parou de roubar, mas ele pegou o dinheiro que ele roubava das pessoas, ao invés de tomar o dinheiro deles, estava devolvendo para eles. Isso é arrependimento. Não é somente você parar de pecar, mas é você fazer o caminho inverso. Isso é metanoia. É a transformação de mente. Sabe como que é o arrependimento e a metanoia no pecado de pornografia? É parar de ver o outro como um objeto, como um pedaço de carne, para satisfazer ali os meus desejos sexuais. Eu começar a enxergar o outro como um humano, como gente, como uma pessoa que eu devo evangelizar, como uma pessoa que eu devo orar por ele, e não como uma pessoa, como um objeto, como um pedaço de carne qualquer, que eu usufruo para o meu prazer próprio. Sabe, você vai olhar para as pessoas ao seu redor e ver a imagem de Deus nelas. Você vai aprender a olhar as pessoas com amor. Essas pessoas são filhas de alguém, elas são suas irmãs e seus irmãos e merecem ser respeitadas e amadas. Sabe, quando você for tentado a consumir pornografia novamente, lembre-se disso. Essa pessoa que está na tela não é um objeto e não é um pedaço de carne. Ela é alguém que Deus derramou, Deus enviou o filho dele para morrer na cruz por ela. Ela poderia ser sua irmã e seu irmão. Poderia ser seus filhos. Não é somente eu me arrepender e parar de fazer, mas eu começar a valorizar as pessoas à minha volta. Sabe, você precisa valorizar as pessoas à sua volta, jovem. Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor e a gente vai finalizar aqui hoje. Sabe, eu quero falar para ti que quando você tentar ou for tentado a consumir novamente, lembre-se que essa pessoa é amada de Deus, ela é valorosa, ela é amada por Deus, ela tem um pai, ela tem uma família. E eu quero finalizar falando para ti, mano e mana, irmão e irmã, para não ser um idiota, vença a pornografia. Quero falar para ti, nós nunca fomos tantos tentados na área pornográfica como hoje nós somos. Antes, o cara para ver pornografia tinha que ser muito cara de pau, ele tinha que ir numa banca, tinha que pegar uma identidade falsa, acima de 18 anos. Hoje não, hoje no celular todo mundo tem acesso.
Mas eu quero falar para ti, eu quero deixar esses 4 conselhos que me ajudou a vencer a pornografia. E eu tenho certeza que vai te ajudar a vencer também. Quebre o silêncio. Conheça a raiz do problema. Entenda o ciclo da tentação. E arrependa-se. Arrependa-se. Eu quero falar algo para ti. Talvez você esqueça tudo que eu falei aqui hoje, mas eu quero que você guarde essa frase aqui com você. Essa frase que eu vou falar. Antes de um avivamento de poder, nós temos que viver um avivamento de pureza. Eu vou repetir. Nós clamamos avivamento. Nós clamamos o poder de Deus. Mas antes de Deus derramar o avivamento dele de poder sobre nós, eu tenho que me posicionar num avivamento de pureza. Deus está tirando o óculos hoje da imoralidade essa noite. Mas isso só depende de você. Eu tinha tudo para eu dar desculpa de falar assim, eu fiz isso porque na verdade na minha infância lá eu fui abusado. Eu fiz isso porque me apresentaram a pornografia muito cedo. Não, meu irmão, eu decidi mudar. Eu decidi me posicionar. Eu falei assim, diabo, até aqui eu usei os seus óculos. Daqui em diante, quem manda na minha vida é Deus. E o que passou, passou. Daqui para frente eu irei enxergar com os olhos de Deus. É metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de rota. Jeff, mas foi muito trágico. Não estou menosprezando a sua dor. Estou falando para ti que Deus usa a sua dor para sarar feridas. Eu não estaria aqui ministrando para vocês sobre esse tema se eu não tivesse sofrido nesse tema e vencido isso. Deus é mestre em pegar as nossas dores e transformar para cura em outras pessoas. E Ele quer fazer isso contigo essa noite. Ele quer fazer isso contigo, no seu coração essa noite. Então nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche seus olhos onde você está, curva a sua cabeça. Eu quero te dar a oportunidade nesse instante de você se arrepender. De você pedir perdão a Deus. Deus, perdoa-me por todas as vezes que eu fiz aquilo que não te agradava. Pai, a minha mente é do Senhor, o meu coração é do Senhor, as minhas escolhas são do Senhor. Limpe as minhas mãos essa noite, Pai. Limpa o meu coração essa noite. Eu quero te falar, Deus está derramando cura. Jeff, eu já tentei várias vezes, mas parece que é mais forte do que eu. Deixa eu te falar, nada é mais forte, nada é mais poderoso do que o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Nenhum passado seu, nem nada que falaram ou que fizeram contigo no passado poderá destruir o chamado de Deus para você. Poderá atrapalhar os planos de Deus para a sua vida. Por isso eu te convido hoje, jovem. Hoje é tempo de posicionamento. Hoje é tempo de posicionar e falar assim: eu não patrocinarei a imoralidade. Eu não serei um imoral. Eu farei a diferença. Eu amarei pessoas. Eu enxergarei as pessoas como meus irmãos e como minhas irmãs, e não como um objeto sexual. Deus está transformando mentes aqui. Nesse instante eu gostaria que você fizesse a sua oração a Ele. Eu não sei sua realidade, meu irmão. Eu sei a minha realidade. Mas do jeito que você está, com a sua cabeça curvada, eu gostaria que você orasse a Jesus e pedisse a Ele: Jesus,
Faz de novo, quebra o vaso, Pai. Quebra o vaso com os meus traumas, com os meus vícios e faz de novo.